Olá, pessoal do canal! Hoje falaremos um pouco sobre política cambial. Antes disso, falaremos sobre os conteúdos que foi passado na aula anterior para você entender melhor sobre a política cambial. O primeiro ponto foi sobre a política macroeconômica, que nada mais é um conjunto de ações planejadas pelo governo para atingir os objetivos econômicos. São 4 objetivos. O primeiro é a estabilidade dos preços, o segundo é a alta taxa de nível de emprego, o terceiro é o equilíbrio nas transações externas, quarto, as altas taxas de crescimento econômico. Entrando agora sobre os instrumentos da política macroeconômica, citaremos a política cambial, a política monetária e a política fiscal. A política fiscal é um conjunto de medidas pelas quais o governo arrecada receitas e realiza despesas de modo a cumprir 3 funções, que são reestabilização macroeconômica, redistribuição de renda e alocação de recursos. A política monetária ela tem o objetivo de controlar o volume de liquidez, ou seja, a quantidade de dinheiro que está circulando e a disposição dos agentes econômicos. O principal instrumento da política monetária é a taxa Selic, que ela tem o objetivo de controlar a inflação. Por último, falaremos sobre a política cambial, a qual iremos nos aprofundar, mas antes disso vamos comentar sobre a taxa de câmbio. Taxa de câmbio é o preço da moeda estrangeira em termos da moeda nacional. A ideia é: uma instituição financeira, o Banco Verde, possui um cliente que é importador, ou seja, ele compra algum produto do exterior para vender no Brasil. Para isso, ele precisa de dólar para pagar. Mas como ele faz isso? O cliente faz uma ordem de câmbio para que o banco envie o dinheiro para o exterior. Neste momento, o banco fica negativo em dólar e positivo em real. Agora temos uma outra instituição financeira, o Banco Vermelho, o qual possui uma cliente que é exportadora, ou seja, ela vende determinado produto para o exterior. Então, ela irá receber em sua conta o valor em dólar e o banco que irá trocar em real. Assim, o Banco Vermelho fica negativo em real e positivo em dólar. Para fecharem os caixas, os bancos fazem uma troca. Assim, o Banco Vermelho recebe o valor em real, enquanto o Banco Verde recebe o valor em dólar. As trocas entre os bancos ocorrem várias vezes durante o dia. A partir desta operação, é possível encontrar uma média de todas as operações e dessa média sai a taxa oficial de câmbio, chamada de taxa PETAX. Agora falaremos sobre a valorização e desvalorização cambial. Na primeira situação é a valorização cambial. Por exemplo, no ano 1, você precisa de R$1 para comprar $1. Já no segundo ano, você precisa de 80 centavos para comprar $1. Ou seja, houve uma valorização do real, pois eu preciso de menos reais para comprar $1. A segunda situação é a desvalorização cambial. No primeiro ano, você precisa de R$1,20 para comprar $1. Já no segundo ano, você precisa de R$1,80 para comprar $1. Ou seja, houve uma desvalorização do real, pois eu preciso de mais reais para comprar $1. A política cambial ela é o conjunto de medidas que define a taxa de câmbio no Brasil e as suas relações com o restante do mundo. O principal objetivo dessa política é manter a economia em crescimento de forma sustentável, equilibrada e constante. Tudo bem, mas quem cuida de tudo isso? O Conselho Monetário Nacional ele define o regime a ser seguido no Brasil, enquanto o Bacen ele assegura seu funcionamento adequado. Dentro dessa política cambial existem 3 regimes que podem ser adotados pelo país. O primeiro é o câmbio fixo, o segundo é o câmbio flutuante e o terceiro é a banda cambial. No câmbio fixo, o governo ele estipula um preço fixo da moeda e ele não varia com o preço das outras moedas. O câmbio flutuante é o preço que a moeda flutua, ou seja, ele varia de acordo com o valor das outras moedas. A oferta e a procura da moeda estrangeira é quem define a taxa cambial. Dentro do câmbio flutuante, existe o câmbio limpo, também conhecido como câmbio perfeito, o qual não tem intervenção do Bacen. Já o sujo é a política cambial que tem a interferência do Bacen.
Há também a banda cambial, que ela é um regime híbrido dos dois câmbios anteriores. O preço da moeda pode flutuar desde que atinja um limite, superior ou inferior. Ainda sobre os regimes cambiais, de um lado temos os compradores, com o interesse de comprar um total de 10 bilhões de dólares. Porém, do outro lado, os vendedores só têm 1 bilhão de dólares disponíveis. Dessa forma, o valor do dólar vai aumentar, visto que a demanda do dólar é maior que a oferta. E na situação contrária, a oferta é maior que a demanda e o preço diminui. Se fosse uma política cambial limpa, o Bacen ficaria de fora, esperando que a economia resolvesse o preço do mercado. O problema é que o dólar subiria demais e quebraria o importador, pois ele precisa comprar o dólar para pagar a mercadoria. Agora, em uma política cambial suja, o Bacen faz uma intervenção no mercado, e neste caso, ele entra vendendo o restante do dólar que os compradores buscam, de forma que equilibra a oferta e a demanda. Com isso, o Bacen está gastando o dólar que estava no cofre, ou seja, ele está gastando a reserva internacional. Porém, pode ocorrer o contrário, o Bacen pode comprar o dólar, aumentando a sua reserva. Mas e o Brasil? O Brasil, ele possui a política cambial flutuante suja, que apesar dela flutuar, o Bacen ele pode interferir ou não. Uma pergunta importante, quando o Bacen aumenta ou reduz o valor do real? O Bacen ele pode interferir quando necessário, comprando ou vendendo dólar. Ele compra para impedir uma queda excessiva, enquanto ele vende para impedir uma elevação excessiva do dólar. Isso impacta na política monetária, por conta que a quantidade excessiva de moeda gera inflação. Tchau, pessoal! Espero que tenha clareado para vocês o conteúdo. Enquanto isso, já estamos preparando o próximo conteúdo de economia brasileira e setorial. Então, ativa o sininho e se inscreve no canal. Agora, o Almir Arruda irá falar qual a relação entre a política cambial e os investimentos nas empresas. Investimento, ele está sempre ligado a essa flutuação que a gente tem para a taxa de câmbio. A taxa de câmbio é a nossa base para a tomada de decisão se eu invisto hoje, se eu espero por esse investimento, ou se eu tomo a decisão de investir menos aqui ou investir mais em outra posição, onde minha rentabilidade no lucro do resultado final vai ser melhor. Em termos práticos, hoje vou colocar como exemplo na situação da realidade que eu vivo, né? Nós estamos discutindo inclusive um projeto ao qual esse projeto podemos tomar uma decisão de encerrar as atividades em uma linha produtiva e a gente passaria a comprar tudo que a gente produz nessa linha, né? A gente começaria a importar esse material, visto que em termos benefícios, custo e benefício, a gente estaria tendo um ganho. Olhando para o mercado de agora, mas a gente tem alguns riscos a considerar, que o primeiro de todos é justamente a volatilidade na política cambial. Em outra contrapartida, eu tenho como exemplo materiais onde eu compro do Japão, materiais que eu compro da China, da Indonésia, e aí o preço na variação do câmbio que a gente tem na política cambial entre o dólar e o real, a gente faz um balanceamento de quanto para esse produto, por um determinado período, vale a pena eu trazer um pouco de fora, não produzir internamente, né? E fazer o mix da composição de preços do meu produto. Então, é necessário a gente estar sempre atento às negociações. Então, eu penso em quanto eu vou investir financeiramente, tomar a decisão se eu vou investir internamente ou se eu vou trazer de fora. A gente está olhando como um todo no cenário do mercado.